irmãos, graça e paz a todos. Estamos aqui para mais um vídeo da série Entendendo Paulo. E dessa feita, como prometido, nós iremos falar sobre a predestinação em Paulo. Ontem eu falei sobre a eleição e hoje estarei falando sobre a predestinação. Eu iria fazer junto, falando dessas duas palavras, mas ia ficar muito longo um vídeo. Ia ficar coisas faltando, né? É um assunto que é muito polêmico. Hoje, para Paulo não era. Lembrando que Paulo ele era o teólogo da predestinação e da eleição. Tá? Veja lá meu vídeo sobre a eleição e vocês irão gostar, tenho certeza. E essas duas palavras estão conectadas, mas têm sentidos diferentes. Né? Eleição, predestinação, adoção. Depois estarei falando sobre o sentido de adoção em Paulo. Né? Como ele aplicava, mas hoje é sobre essa palavrinha predestinação, que hoje tem muitos debates entre arminianos, calvinistas, enfim. Tá? A questão não é a eleição nem a predestinação, que é bíblica. Tanto arminiano como calvinista crê. A questão é como ela se dá. É aí que está o debate. Né? Para o calvinista, a eleição ou a predestinação é incondicional. Para o arminiano, né, é pela presciência. Então é uma briga aí muito grande e eu não vou entrar nesses meandros. Então, a primeira coisa para nós darmos aqui o nosso pontapé inicial sobre essa palavra é que Paulo usa o verbo plorizo no grego 5 vezes. Em Romanos capítulo 8, versículos 29 e 30, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 7, e Efésios capítulo 1, versículo 5, e o versículo 11, tá? 11. Então, que esse verbo, tá? Ele significa determinar de antemão, ou predeterminar, que Deus de antemão determinou, decretou, bateu o martelo, tá? Deus tem um plano e esse plano vai ser concluído. Você não entende, eu não entendo às vezes, parece um plano misterioso, mas no final tudo vai dar certo. Tudo está correndo conforme Deus quer, tá? Sem anular a responsabilidade humana. Se um homem não se salva, a culpa não é de Deus, a culpa é do homem. Porque você não pode eliminar a responsabilidade humana. Deus é soberano e o homem é responsável. Tá? Isso é bíblico. Então, a predestinação é bíblica, assim como a eleição, mas a responsabilidade humana também é bíblica. Você não pode excluir, não dá para excluir. Né? Como faz o hipercalvinismo, que é uma distorção do calvinismo clássico. Tá? Muita gente critica o calvinismo, critica também a linha arminiana, mas se conhecer ambas. Você tem que conhecer e estudar para você tirar suas conclusões. Ok? Então, esse verbo plorizo significa isso. Determinar de antemão ou predeterminar. Outros teólogos falam que outra palavrinha grega, prognosko, né, são sinônimas, né? Plorizo e prognosko são sinônimas. Essa palavra aparece em Romanos capítulo 8, versículo 29, depois do capítulo 11, versículo 2. Tá? Então eles falam que são sinônimos, né? E prognosko tem mais o sentido de presciência, de conhecer de antemão. Tá? Deus conhece tudo e nada pega ele de surpresa. Então, a palavrinha prognosko tem esse sentido de conhecer antes, de saber antes, né? De Deus saber de tudo antecipadamente antes das coisas acontecerem. Então, nós aprendemos ontem que Deus escolheu um povo, a eleição, tanto judeu como gentio, escolheu, tá?
E essa escolha se deu antes da fundação do mundo. E a predestinação, ela é o destino que Deus deu e dá a esses eleitos, a esses escolhidos. É o destino final que Deus decretou, determinou, teve o conhecimento prévio, vocês estão entendendo? Pela sua presciência, porque para Paulo, esse é o sentido. Tá? Então a predestinação, tá, foi o caminho, o destino que Deus deu e dá aos eleitos. Esse povo que ele escolheu entre os povos, as nações, as raças, etnias, línguas, tá? Judeus, gentios, enfim. Então, Deus decretou, Deus determinou, Deus pré-ordenou que eles, que o final deles e o destino deles é a glória. É a glória. Isso é a predestinação. Isso é um fato. Tá? Então, quando você lê Efésios capítulo 1, o versículo 5, que é muito conhecido, fala assim: nos predestinou para ele, Deus, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Cristo Jesus. Né? E ele fez isso por quê? Porque ele deu esse destino aos eleitos. Tá? O final do versículo 5. Que ele fez tudo isso segundo o propósito ou beneplácito de sua vontade. Né? E a base foi o amor. O versículo 6, para louvor da sua glória e sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente. Então, tudo foi pela graça, porque a eleição e a predestinação murcha, emagrece o orgulho humano, né? Fura o balão, a bexiga do orgulho humano. O orgulho humano é emagrecido, porque a salvação não é mérito. Né? Não tem um conjunto de regras para você seguir, um padrão de regras para você seguir, como todas as religiões dá esse pacote aos seus asseclas, aos seus servos, discípulos. Faça assim que você vai ser salvo. O cristianismo não. É um homem que se salva. É Deus que vem e joga a corda da misericórdia, joga a boia da graça para o homem. É um favor de Deus. A salvação vem de Deus. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Então Deus escolheu o povo, tá? E ele determinou, que é a predestinação, de antemão, o destino final desse povo. E ele fez tudo isso, que ele é amoroso, ele é bondoso, ele é misericordioso. Tá? Então, se eu vou ler aqui um relato, tá? Desse maravilhoso dicionário de Paulo e suas cartas, que fala assim, dá um resumo sobre a eleição e predestinação. Em suma, Paulo ensina que em todas as suas relações com o mundo criado, Deus opera com plano. Deus opera com plano. Olha só a palavrinha que ele usa aqui. Pré-determinado. Tão eterno quanto ele mesmo. Mas não separado de si mesmo, nem de Cristo. O eleito por excelência, que é Cristo. Deu um modo tal que seu ser interior, e sua boa vontade divina sejam satisfeitos. Esse plano tem meta definida. Resumir todas as coisas em Cristo, conforme Efésios capítulo 1, versículo 10. Isso abrange objetos, meios e fins. Os objetos incluem anjos, seres humanos, Israel. Os meios incluem a pessoa e a obra de Cristo e a proclamação do Evangelho. E os fins são completamente redentores, quer para Israel, quer para os fiéis. Né?
O fim último é o louvor da glória dele, da glória de Deus. Com respeito aos seres humanos, é importante enfatizar que Paulo fala da eleição e salvação de pecadores. Isto é, ele une meio e fim. A boa nova do Evangelho é que os seres humanos não precisam se esforçar para obter a graça divina, porque é graça, favor imerecido. Porque na verdade não podem se esforçar, porque estão mortos nos seus delitos e pecados. A graça divina é antes concedida gratuitamente. Isso exclui o orgulho humano e resulta no eterno louvor da bondade divina. Maravilhosa explicação. E não exclui a eleição e a predestinação, a responsabilidade humana. Se o homem não se salva, a culpa não é de Deus, a culpa é dele. Então você vê, a eleição é bíblica, a predestinação é bíblica, mas a responsabilidade humana também é bíblica e você não pode excluir. Amém? Se vocês gostaram de mais um vídeo dessa série Entendendo Paulo, deixa aqui o seu like, seu joia, tá? O seu joinha. Se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receber todas as notificações. Ok? Muito obrigado mais uma vez. Deus vos abençoe. Divulgue esse canal, seu humilde canal para os seus amigos, colegas, tá? Aqueles que gostam de bons materiais teológicos. Até os próximos vídeos.